Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos falar mais um pouquinho sobre cirurgia plástica essa noite. Como nós estamos agora no mês dos homens, né? A gente costuma chamar o Novembro Azul, o mês de prevenção das doenças que acometem o homem, especificamente o câncer de próstata, as doenças prostáticas, mas também podemos aproveitar para falar de outras situações, outras coisas que podem acometer os homens. Então, na cirurgia plástica, nós temos alguns assuntos, temos várias cirurgias que são muito bem indicadas para os homens, para nós, algumas que são inclusive específicas para o homem, que vão restaurar a autoestima, vão melhorar as condições de saúde, de aceitação com o próprio corpo e a própria interação social, como a gente sempre fala, aumenta a confiança, aumenta a qualidade da percepção sobre si mesmo, a autoestima, e isso interfere muito positivamente na relação com todas as pessoas, com a sociedade, na própria atitude de cada um, né? Eu sempre costumo falar, e a grande maioria dos meus pacientes concorda, que a cirurgia plástica muda muito mais o interior, muito mais a forma de agir, a autoestima, do que mesmo a aparência ou o formato da região em que a gente está tratando, né? A gente muda a aparência, muda a forma, mas na verdade o reflexo que isso tem internamente, o reflexo que isso tem na personalidade, no comportamento de cada um, é ainda maior do que a mudança em si. Então, algumas pessoas já estão dando boa noite. Toninha, boa noite. E o Tinho perguntando o valor de lipo de abdômen. Seja direto e sincero. Vou ser direto e sincero. Não posso informar por dois motivos importantes. Primeiro, que é proibido pelo Conselho Federal de Medicina determinar, divulgar qualquer valor de cirurgia ou de procedimento médico sem uma consulta médica. E segundo, que de fato é impossível determinar o preço sem avaliar cada paciente individualmente, né? Então, não é possível responder essa pergunta e nenhuma outra relacionada com valores, com recuperação, com coisas tão específicas assim que não podem ser respondidas, são impossíveis e nem poderiam ser respondidas por uma questão legal, uma questão ética do Conselho Federal de Medicina. Mas durante a consulta, sim, aí a gente consegue determinar o valor exato de qualquer cirurgia, dependendo das características de cada um. Boa noite para Nato Neiva também. Boa noite, Simone. Bom, então, o tema que eu vou falar para vocês hoje é a ginecomastia. Pois é, uma situação que acomete muitos homens, que pode ser desgastante, pode ser desagradável, alterar muito a autoestima, e que tem a solução na cirurgia plástica, né? A gente consegue corrigir a ginecomastia com cirurgia plástica. O que é a ginecomastia? É o crescimento anormal, o crescimento não esperado das mamas no homem, né? A gente sabe que tanto o homem quanto a mulher tem mamas, tem glândula mamária e tem tecido adiposo, tem gordura ali na região do tórax onde estão posicionadas as mamas. Só que nas mulheres existe um estímulo hormonal natural que faça com que essas mamas cresçam, se desenvolvam e formem as mamas de maior tamanho. Existe uma hipertrofia da glândula mamária para que ela depois possa servir a sua função de produção de leite, de lactação, para amamentar os filhos, né, os bebês. Então, a mama da mulher sofre um estímulo hormonal natural para que ela cresça e tome o tamanho e o formato da mama feminina. A mama masculina, por outro lado, não deveria, né, na maior parte das vezes, não recebe esse tipo de estímulo hormonal, por isso ela não cresce, ela não hipertrofia, ela não aumenta de tamanho e mantém as características mais retas, né, muito menos pronunciadas do que nas mulheres. Mas em algumas situações, em alguns pacientes, pode haver esse crescimento, né, por outro tipo de estímulo, por outro tipo de situação. Então, a ginecomastia é exatamente isso. Quando as mamas aumentam de tamanho, crescem,
no homem, né, de forma desproporcional, de forma inesperada, né, aumentam muito de tamanho, ou a quantidade de glândula, né, que é a ginecomastia verdadeira, ou mesmo um acúmulo maior de gordura na região do tórax, que é a pseudoginecomastia, ou falsa ginecomastia, mas que pode trazer, as duas situações trazem um incômodo estético e social muito semelhantes. Então, a gente acaba abordando as duas de forma um tanto semelhante. Então, esse crescimento anormal das mamas no homem causa um constrangimento muito grande na hora de ficar sem camisa, né, numa praia, numa atividade esportiva, em clube, em academia, né, mesmo o uso de roupas um pouco mais justas, né, mais próximas do corpo, como na prática de atividade física, ou mesmo na relação com as mulheres, né, em relações sexuais, em relações mais íntimas. Esse excesso de mama pode ser motivo de vergonha, de incômodo e até mesmo de complicações mais sérias mesmo, né, em termos sociais, em termos de relacionamento. E por que essa ginecomastia acontece? Existem muitos fatores que podem precipitar o aparecimento da ginecomastia, né? O primeiro são características individuais, características genéticas mesmo. Existe uma predisposição de alguns pacientes ao crescimento dessa mama, ao crescimento inadequado ou inesperado da mama no homem, e que vai causar o problema, que vai causar exatamente a ginecomastia. Outros fatores que podem levar a esse crescimento indesejado das mamas são estímulos hormonais, seja estímulos hormonais externos, né, como o uso de anabolizantes e esteroides, né, o uso de alguns medicamentos podem predispor tanto a ginecomastia verdadeira quanto a pseudoginecomastia, né, que, como eu disse, é o acúmulo de gordura na região do tórax, que dá a impressão também, que resulta de fato também no aumento das mamas. Então, os anabolizantes esteroides e alguns medicamentos usados para diversas situações, tratamentos de queda de cabelo, tratamentos de doenças hepáticas, muitas dessas medicações podem eventualmente desencadear esse crescimento das mamas e a formação da ginecomastia ou da pseudoginecomastia. Ou mesmo a produção endógena de hormônios, a produção pelo próprio paciente, alterações testiculares, alterações das glândulas suprarrenais, né, alterações dos hormônios sexuais no homem, por alguma doença ou algum distúrbio endócrino, podem estimular esse crescimento exagerado das mamas. Então, a gente sempre que a gente encontra um paciente com esse crescimento anormal das mamas, a gente deve investigar o motivo desse crescimento para verificar se não existe uma doença associada, se não existe um fator externo que está causando esse aumento e se é de fato uma ginecomastia primária, né, um desenvolvimento anormal das mamas causado única e exclusivamente pela característica genética, né, por uma resposta normal do organismo, para que a gente possa tratar de forma adequada, né? E aí a gente vai entrar no tratamento. Se existir um fator externo, se existir uma causa que possa ser identificável, a primeira conduta, né, a primeira opção é justamente retirar esse fator que está sendo causador do aumento das mamas, seja o hormônio, seja uma alteração endógena, uma doença testicular, doença da suprarrenal, né, ou mesmo alguma outra doença sistêmica. As doenças do fígado, quando em estágio mais avançado, podem causar um aumento da região das mamas, né? Então é importante investigar e excluir essas causas de ginecomastia que possam ser relacionadas com outras doenças. Uma vez que isso tenha sido feito, aí a gente vai para o tratamento cirúrgico da ginecomastia, que é de fato o que vai resolver, né, o que vai trazer o incômodo, o alívio do incômodo do excesso de mamas. A Regina está até perguntando a partir de que idade pode fazer a cirurgia em meninos. A gente geralmente espera o crescimento completo, né, que nos meninos acontece entre 16 e 18 anos.
Então aí, a partir desse momento, se houver de fato uma ginecomastia verdadeira, que é o crescimento das mamas especificamente, né, da glândula mamária, a gente pode, como eu disse, depois de excluir as outras causas, depois de excluir a ginecomastia que esteja associada a alguma doença sistêmica, a gente pode considerar a cirurgia, sim, né? Porque ali por volta dos 16 anos, já entre os 16 e 18 anos, já o crescimento do menino já está praticamente estabelecido, e aí a gente pode avaliar com mais precisão o que é mama, o que é algum acúmulo adiposo, de gordura, né? Como que foi o desenvolvimento corporal dessa criança, que agora já não é mais criança, né? Muito bem, então, passando para a cirurgia, como que é a cirurgia? Como que a gente vai tratar essa ginecomastia? Exatamente nada mais do que retirar o volume, né? O volume aumentado de glândula, se for um excesso glandular, e retirar o excesso de gordura que muitas vezes é a causa dessa aparência de mamas aumentadas, né? Como eu disse, a pseudoginecomastia, e outras vezes também está associada com o crescimento da glândula mamária. Não é infrequente que a glândula mamária cresça e esteja ali, digamos, envolta por um coxim aumentado de gordura, então a gente pode precisar associar os dois tratamentos, né? Tanto a remoção cirúrgica, né, da glândula, do excesso de glândula mamária, como a lipoaspiração da gordura periférica, da gordura que está envolvendo aquela glândula, para tentar deixar o tórax com um formato mais masculino, um formato mais retificado, sem aquele excesso de glândula, sem o excesso de gordura, né? Uma outra situação que pode acontecer e pode simular uma ginecomastia, na verdade, é quando existe o excesso de pele na região do tórax. Isso é frequente com o passar dos anos, né, com o envelhecimento da pele, com pessoas que passaram por muitas alterações de peso durante a vida, ou que estiveram muito expostas ao sol, né, o fotoenvelhecimento que a gente sempre fala. Então, né, essas pessoas podem desenvolver em algum momento da vida, podem ir apresentando, à medida que vão envelhecendo, um excesso de pele nessa região, né, na região das mamas, que da mesma forma pode incomodar, pode atrapalhar a autoestima do paciente. Então, nesses casos, estando ou não associado a uma hipertrofia, a um crescimento da glândula em si, ou uma concentração maior de gordura, nesse caso a gente faz também a retirada do excesso de pele. Existem técnicas, a gente usa técnicas específicas para evitar que as cicatrizes fiquem parecidas com as cicatrizes das mulheres, né, que elas fiquem mais discretas, mais escondidas no tórax, para devolver, igual como a gente já disse, devolver o formato mais masculino para o tórax do paciente. Né, devolver a curva natural do homem, que é muito mais reta, digamos assim, do que a da mulher. Certo? E isso melhora muito a autoestima, melhora muito o comportamento do homem em relação a muitas situações, né? A gente sabe que é muito frequente, principalmente no nosso país, praia, futebol, atividades em clube, né? Isso tudo é muito, muito frequente que a gente veja os homens, o time de camisa contra o time sem camisa. Então, a ginecomastia, apesar de ser uma situação quando é idiopática, né, quando é primária mesmo, sem ser causada por outras doenças, ser uma situação tranquila de resolver, uma cirurgia bem habitual, um pós-operatório tranquilo, né, que traz poucos incômodos. A doença em si, né, a situação em si pode ser, pelo contrário, muito desagradável, muito, muito incômoda. Então, o tratamento da ginecomastia com a cirurgia traz um resultado muito bom. Na grande maioria das vezes a cicatriz é extremamente escondida, é oculta ali na transição entre o mamilo e a pele do tórax e praticamente imperceptível, trazendo então esse grande benefício de resolver a ginecomastia, tirar o excesso de glândula, tirar o excesso de gordura e, eventualmente, em alguns casos, tirar também o excesso de pele. Muito bem, somente para lembrar uma coisa também muito importante: existe câncer de mama em homens, né? São raros,
não é uma doença comum, acontece em poucos casos, um número muito menor do que o das mulheres, mas ele existe, né? O câncer de mama existe nos homens. Quando ele aparece, inclusive, é muito frequente que seja uma doença mais agressiva do que em média nas mulheres. Então, qualquer sinal de alteração que apareça na região das mamas, dos mamilos do homem, secreções anormais, aumento heterogêneo, né, de uma mama em relação à outra, hiperemia, que é aquela vermelhidão que pode aparecer, dor, algum caroço diferente, né? Tudo isso pode ser algum sinal de que tem alguma coisa errada com a mama, né? Então, os homens não podem deixar de perceber, não podem deixar de conhecer o próprio corpo e, se eventualmente perceberem alguma alteração, se eventualmente perceberem algum dado, alguma característica nova que não existia ali, que não estava dentro dos padrões, dentro dos parâmetros, é importante consultar um médico, consultar o especialista para ver se aquilo ali é só um cisto, se aquilo ali é uma ginecomastia que está se formando ou se pode ser alguma outra doença mais grave, mais preocupante, né? Então, lembrar sempre que existe o câncer de mama nos homens, é uma doença que a gente vê pouco, mas que existe, como eu acabei de dizer, e que deve, qualquer alteração, qualquer aparecimento de alguma característica diferente na região das mamas masculinas também deve ser investigada por um médico, por um especialista, não ficar esperando, não ficar escondendo, porque é típico do homem ter medo de ir ao médico, acabar escondendo aquela alteração, acabar não querendo contar para ninguém, esperando que aquilo ali vai passar sozinho, mas muitas vezes a gente pode estar perdendo tempo. Então, sempre que houver uma alteração, alguma coisa diferente, pode ser uma ginecomastia, pode ser uma lipomastia, como a gente chama a ginecomastia por causa da gordura, e aquilo ali vai ter uma solução simples. Pode ser alguma coisa um pouco mais grave e que, quanto mais cedo detectada, melhor o tratamento, maiores as chances de sucesso. Muito bem. Acho que é isso, né? Sobre a ginecomastia. Gostaria de agradecer mais uma vez todos que estiveram por aqui. Estou à disposição. Até a próxima.